Ao desencarnar, o espírito se liberta do corpo físico, considerado por este uma verdadeira prisão, e retoma pouco a pouco aptidões que tinha anteriormente, como a possibilidade de volitar, como se voasse ao invés de caminhar, já que o corpo físico traz limitações ao espírito. Para entender isso, é só se lembrar das roupas dos astronautas, que permitem atuar fora da atmosfera terrestre, mas que tornam os movimentos dos astronautas muito mais lentos e difíceis do que se estivessem aqui no planeta sem a roupa. Porém, um espírito não pode prescindir do corpo físico para habitar o planeta, da mesma maneira que os astronautas necessitam de roupas especiais. O processo de desencarne é acompanhado por uma equipe de socorro espiritual, que prestará auxílio ao espírito se este tiver merecimento e o ajudará no processo de desligamento dos fios tênues que o prendem ao corpo, trazendo, se possível, esclarecimento sobre sua nova situação e levando-o a uma colônia espiritual, onde receberá os primeiros cuidados. Esse desligamento pode ser feito lentamente ou de maneira brusca, dependendo do tipo de desencarne. Por exemplo, por doença ou por acidente com morte imediata. Quem já acompanhou o processo de desencarne de um parente em um hospital pode ter a ideia de um procedimento extremamente comum. Os espíritos iniciam o processo, mas por vezes os parentes que estão com o doente vibram tão intensamente para que ele continue vivo que acabam dificultando demais tal processo. Para resolver isso, os espíritos fazem o doente ter uma melhora súbita. Nesse momento, os parentes relaxam e retornam aos seus afazeres, e então, na sequência, os espíritos podem retomar o processo de desligamento, vindo o doente a falecer em poucas horas. Porém, nem sempre é possível aos socorristas prestar o atendimento no processo de desencarne. Espíritos altamente comprometidos que praticaram o mal durante sua existência podem ser recepcionados, no momento do desencarne, por inimigos que buscam se vingar, ou mesmo por espíritos ainda não evoluídos que entram em contato a fim de levá-los consigo para regiões do umbral, por exemplo. Estes poderão até tentar escravizá-los para que façam parte do seu grupo de espíritos que praticam o mal aos encarnados que se sintonizem com eles. Muitos desses espíritos passam muito tempo na espiritualidade até ter consciência exata de que desencarnaram. Alguns deles tentam ficar junto das coisas que tinham aqui na Terra e julgam por vezes que enlouqueceram. Esse tormento durará até que tenham consciência de que não pertencem mais à matéria e se livrem do ódio e da maldade que os impede de receber auxílio. Quem assistiu ao filme Ghost, do outro lado da vida, terá a visão clara do desencarne de um espírito bom e de um espírito que praticou o mal em vida. O primeiro terá um processo similar ao do personagem Sam, quando vai ao encontro do plano espiritual. Já o do segundo será similar ao do assassino de Sam, que, quando desencarna, é recepcionado por seres trevosos. Tirando toda a fantasia do cinema e ficando somente com a essência da cena, é possível ter uma ideia próxima do que acontece. Evidentemente, não existe uma regra geral para o desencarne, podendo este variar um pouco de espírito para espírito. Desencarnar, porém, não traz ao espírito nenhuma mudança significativa. A vida do outro lado é continuidade da que ele tinha aqui. Com isso, vemos que ninguém vira santo depois de desencarnar e tampouco fica mal. Os espíritos conservam as características que tinham em vida. O que determinará o tipo de companhia que terão do outro lado será a afinidade e a sintonia. Quem pensa o mal ou está em desespero se identifica com espíritos que também pensam o mal. Quem praticou o bem e está tranquilo e sereno se identifica com espíritos que buscam a prática do bem. É simplesmente uma questão de sintonia. O Espiritismo afirma que o céu ou o inferno, como lugares circunscritos, não existem. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, diz que o céu, o purgatório e o inferno são, essencialmente, estados de consciência, e não propriamente lugares físicos. Algumas vezes, por meio de afinidade de pensamentos negativos, espíritos menos evoluídos agrupam-se em determinadas regiões do mundo astral. A principal delas é o umbral, dando origem a ambientes desagradáveis onde reina o sofrimento. Já espíritos mais evoluídos se agrupam em colônias espirituais onde reinam a paz e a harmonia. Um exemplo de colônia espiritual seria Nosso Lar, descrito na obra homônima de Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz. Nosso Lar foi o primeiro livro a apresentar em detalhes o mundo dos espíritos, conhecido também como plano espiritual. A leitura de suas páginas iniciais já apresenta em detalhes o umbral
e pode trazer certo medo a quem está tomando o primeiro contato com o estudo da vida do outro lado, já que André narra que estava em uma região escura, lamacenta, envolvida em uma névoa espessa e atormentado por figuras diabólicas com expressões animalescas, todas as características que representariam o inferno para as religiões cristãs. André Luiz é minucioso na descrição do que seria o umbral, mostrando que ele começa na crosta terrestre, ou seja, é um lugar muito próximo à Terra. Ao narrar o que motiva alguém a ir para o umbral após a morte, ele descreve a seguinte situação. No umbral concentram-se almas ignorantes que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosas, como as trevas, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos mais elevados. Lá, agrupam-se revoltados de toda espécie, como espíritos infelizes, malfeitores e vagabundos de várias categorias. O que rege a sua organização é a lei do cada um por si, e cada espírito lá permanece pelo tempo que se fizer necessário. A imagem certamente lembra a do imaginário coletivo do que seria o inferno, apresentado pelas religiões cristãs. Assim, a perturbação provocada por imperfeições, remorso e afinidade com coisas ruins levaria um espírito a regiões como a descrita por André Luiz em Nosso Lar, batizada de umbral. Como lá se encontram espíritos que desencarnaram, mas que estão ainda muito apegados a coisas materiais, que sentem revolta, que ainda buscam o mal e que acabam indo para essa região por se identificar com o estado mental de quem ali está. O umbral representa o local que concentra boa parte dos espíritos pouco evoluídos. Muitas vezes, quando alguém morre, pode ficar preso, por vontade própria e sem consciência disso, ao ambiente em que vivia na Terra. É comum espíritos permanecerem nas mesmas casas, trabalhos ou próximos a parentes, até conseguirem se desprender do vínculo mental que têm com as pessoas, os lugares ou as coisas a que estavam ligados em vida. O espírito André Luiz, por exemplo, narra no livro Nosso Lar que perdeu a noção do tempo durante o período em que esteve no umbral. Pensou se tratar de poucos dias, mas depois descobriu que ficou naquela região por aproximadamente 8 anos. Narrou também que podia sentir seu pulmão respirar. Tinha medo, fome, sede, frio e fazia suas necessidades fisiológicas da mesma maneira que quando estava encarnado. Parecia que nada havia mudado com a morte, exceto pela paisagem aterradora com a qual ele estava tendo contato e da qual não conseguia fugir. Gritava, chorava e implorava por piedade. Não parava de ver formas diabólicas e expressões animalescas. Certamente a paisagem do umbral não era nada acolhedora. Além dessa região, Nosso Lar também cita rapidamente outra região, muito pior, batizada como Trevas. André Luiz explica que não seria uma simples extensão do umbral, como muitos pensam. Segundo a explicação dada por Lísias para André Luiz em Nosso Lar, Trevas é a região mais inferior que ele conhecia, tratando-se de um local habitado por espíritos extremamente inferiores, ainda ligados fortemente ao mal e que ali permanecem isolados dos demais, visando a evitar que cometam mais atrocidades e contaminem espíritos que, mesmo estando no umbral, ainda têm dentro de si a chama do bem. Essa explicação dá claramente uma noção do quão assustadoras seriam as trevas, e mostra que os espíritos que lá habitam encontram-se provisoriamente afastados do convívio com outros espíritos que não têm tanto desejo de fazer o mal, o que nos faz ver que seriam muito piores em comparação aos que habitam o umbral, e sua ida para lá poderia provocar ainda mais sofrimento. No livro Libertação, ditado por André Luiz a Francisco Cândido Xavier, o espírito traz mais detalhes sobre essas regiões sombrias e mostra que regiões como Trevas e também Abismo são locais onde espíritos muito endurecidos espiam seus erros em um cenário aterrador, muito pior do que o do umbral, que fica na crosta terrestre, muito próximo a colônias como Nosso Lar. Nosso Lar seria somente mais uma das inúmeras colônias espirituais que recebem os espíritos enquanto estão desencarnados. Porém, ao conhecê-la, é possível ter uma clara noção de como seriam as demais, respeitando somente algumas diferenças e o grau de elevação dos espíritos que lá se encontram, o que interfere em detalhes de sua constituição. Se o céu e o inferno não existem, tampouco existem os anjos e os demônios. O Espiritismo ensina que Deus, que é soberanamente justo e bom, não poderia ter criado seres destinados infinitamente a permanecer no mal, e da mesma forma, não poderia ter criado espíritos perfeitos desde sua origem, sem que fizessem esforço para alcançar esse estado.
Como visto anteriormente, todos eles são criados simples e ignorantes, e por meio das experiências vão adquirindo saber e moralidade até atingirem a perfeição. No Espiritismo, o termo demônio é usado para denominar os espíritos que ainda não evoluíram moralmente e que ainda se comprazem no mal, mas que um dia perceberão seus erros. Os anjos, por sua vez, são espíritos puros que já evoluíram moral e intelectualmente, por meio de esforço próprio, desde a sua criação. Como mencionado anteriormente, o céu e o inferno não existem como locais físicos, como a tradição cristã leva a crer. Céu e inferno seriam somente estados mentais.